Na manhã de hoje, por lá, madrugada, finzinho de noite de ontem por aqui, um terremoto que há muito tempo não se via na região. Pelo menos 9 mortes confirmadas já pelas autoridades, mas muitos prédios com a estrutura abalada e muitos feridos também, né, Beatriz Ferretti? Bom dia. Oi, Lupato. Bom dia a você, Sabino, Bom aos dia. ouvintes. É uma província considerada rebelde, né? Aliás, pelo governo central em Pequim. E agora resta saber, será que o governo de Xi Jinping vai ajudar Taiwan a lutar com essa tragédia? A gente ainda não tem essa resposta. Mas, de fato, são 9 mortos confirmados até agora, no fortíssimo tremor que aconteceu no final da noite de ontem, uma magnitude registrada, de acordo com o Centro Sismológico dos Estados Unidos, de 7,4. Então, é uma intensidade forte mesmo. E também o que leva em conta, né, para o tamanho dos danos estruturais, foi a superficialidade desse terremoto. Foi registrado o epicentro dele numa profundidade de pouco mais de 30 quilômetros. Então, foi muito superficial, o que explica esses danos estruturais tão graves. Mais de 30 prédios estão comprometidos, pelo menos 26 desabaram na hora, mas há muitos prédios tortos ainda, com a estrutura comprometida e que fatalmente vão precisar ser demolidos. Ainda há pessoas desaparecidas, pelo menos 50 pessoas, a maioria turistas, que estavam em 4 micro-ônibus numa região montanhosa de Taiwan, estão sendo procuradas, e 127 pessoas neste momento soterradas e aguardando o resgate de socorristas. Há uma grande operação ainda em andamento para tentar retirar essas pessoas debaixo dos escombros com vida. Quando a gente fala em terremoto, né, e pessoas presas, soterradas, as primeiras horas são cruciais para tentar localizar e resgatar esses sobreviventes que podem estar ainda respirando debaixo dos escombros graças àqueles bolsões de oxigênio que são formados, né? Então, há essa grande operação. Inclusive, a atual presidente da ilha, Tsai Ing-wen, durante a madrugada deu uma primeira entrevista coletiva dizendo que mobilizou até o Exército Nacional ali para participar também dessa operação de resgate. E há também um número impressionante de feridos, são pelo menos 900 pessoas, muitas delas que precisaram ser encaminhadas para hospitais. Mas o tamanho do dano estrutural ainda é desconhecido e vai ser contabilizado ao longo do tempo. É interessante a gente destacar também que a gente está falando de Taiwan, um território riquíssimo, que concentra grandes empresas de tecnologia e, principalmente, é o polo mundial quando a gente fala em produção de semicondutores. E justamente por isso, esse terremoto tem um interesse internacional, até aqui no Brasil, porque ele provocou a suspensão temporária na produção de chips na maior fábrica de semicondutores do mundo, a TSMC. Então, por causa do impacto desse tremor, a fábrica precisou ser esvaziada e a produção de chips temporariamente suspensa. O quanto isso vai impactar e se vai impactar o mercado global de semicondutores, a gente ainda não sabe, mas é uma informação relevante que também vale destacar aqui. E mais, houve durante a madrugada, assim que aconteceu o terremoto, alertas de tsunami, porque o tremor foi sentido em toda a região, então principalmente no Japão, nas Filipinas e também na costa leste da China, sobretudo na cidade de Xangai. Houve esse alerta de tsunami, o Japão emitindo avisos aos moradores de que as ondas no mar poderiam chegar até 3 metros de altura, mas felizmente isso não aconteceu e cerca de 3 horas depois os alertas foram retirados. Então fica o trauma para aquela população e, sobretudo, agora o luto para as famílias em Taiwan que foram afetadas pelo terremoto, as famílias dos mortos, e ainda essa operação de resgate para localizar os sobreviventes. Beatriz Ferretti, o território ali é alvo de disputa o tempo inteiro, de provocações, principalmente entre a China continental e os Estados Unidos, né? Volta e meia tem caças de um dos dois países sobrevoando ali o entorno da ilha. Esse era o momento da China continental ajudar Formosa, sem dúvida nenhuma, é uma questão humanitária, mas também seria a hora dos Estados Unidos, em vez de só colocar avião lá para mostrar a força militar, também rapidamente se mobilizar, mandando aviões para colaborar nas buscas dos sobreviventes.
Até porque fazem exercícios militares conjuntos, né? Tem essa grande mobilização militar mesmo nessa área. Como você disse, uma área de disputa de intensa tensão. Até ontem, viu, Sabino? O presidente americano Joe Biden teve um telefonema, o primeiro em meses, com o presidente da China, Xi Jinping. Eles não se falavam desde novembro. E um dos assuntos foi Taiwan. Teve alguns pontos ali tensos na conversa entre os dois, os Estados Unidos, né, o presidente americano pedindo para a China não se envolver nas eleições americanas de novembro, e por outro lado Xi Jinping pedindo para os Estados Unidos não se meterem na questão de Taiwan. Disse que essa é uma questão interna, que também não querem a interferência dos Estados Unidos quando eles falam em Taiwan, porque, como eu disse no início aqui da participação, é uma província considerada rebelde pelo governo em Pequim. Por outro lado, o governo central de Taiwan, que hoje é liderado pela presidente Tsai Ing-wen, mas em breve vai ser assumido por um novo presidente que tem o mesmo posicionamento que ela, é considerado eles têm uma posição de independência, né? Então essa é uma questão muito sensível que, de certa forma, acaba causando divergências envolvendo outros países. Os Estados Unidos ainda têm uma posição de uma só China, inclusive essa posição foi passada mais uma vez, reiterada por Biden ontem no telefonema com Xi Jinping. Mas é uma questão que causa discórdia e, de fato, seria uma oportunidade para os Estados Unidos se posicionarem, mas até agora não teve nenhuma manifestação do governo Joe Biden nem do governo de Xi Jinping em relação a qualquer tipo de ajuda. E também nem da própria presidente taiwanesa, que em nenhum momento, durante essa primeira entrevista coletiva sobre o assunto, não pediu ajuda de fora até agora. Beatriz Ferretti, muito obrigado pelas suas informações. A Beatriz, que é editora de internacional do Band News TV, aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e que nós aqui no Manhã Bandeirantes, a gente sempre fala que a gente vem com informações da Grande São Paulo, do litoral, mas quando surge uma informação dessa, é óbvio que a gente abre espaço. Pede passagem. Lógico, é notícia. E a Beatriz, quando vem aqui no Manhã Bandeirantes, sempre nos dá uma aula de geografia. Obrigado, viu, Beatriz? Obrigada, até a próxima. Valeu, Beatriz Ferretti.